Oi gente, tudo bem? Tô voltando aqui com mais um vídeo de leitura. Se você tá chegando aqui agora, esse aqui não é um canal de previsão de futuro, nem de milagrinhos, tá? É um canal de autoconhecimento, porque aqui a gente não pergunta o que vai acontecer no futuro e fica refém do destino. Não, nós não fazemos isso. Aqui a gente olha pra dentro, se transforma e a gente constrói o nosso futuro, porque sim, você tem esse poder, tá bom? Ser humaninho, ser humaninha que tá me ouvindo aí. E o que a gente vai fazer aqui é usar essas ferramentas maravilhosas como uma forma da gente entrar em contato com a nossa espiritualidade e também com o que está no nosso inconsciente, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui é uma leitura da sua energia e eu espero, eu te convido a conhecer aqui o meu trabalho e ver se de repente esse vídeo, essas mensagens que eu vou passar aqui hoje conseguem te ajudar de alguma forma, tá bom? Hoje nós teremos duas opções, eu vou colocar duas cartas aqui na tela, você escolhe uma delas que te chame mais, ou se você se sentir atraída pelas duas, você pode assistir o vídeo inteiro, fica a seu critério, tá bom? Essa aqui vai ser a leitura de número 1 e essa de número 2. E vou deixar um tempinho aqui para vocês escolherem. E quem precisar de mais tempo, é só dar uma pausadinha no vídeo aqui nesse ponto, tá? Número 1, número 2. Bora lá? Estou derretendo, tá muito quente. Mas vamos lá, seguindo. Tive que desligar o ventilador, né? Porque barulho. Mas enfim. Para você que escolheu essa carta aqui, a leitura de número 1, essa bonita. Eu já tô com um jogo de runas aberto aqui, que é o meu oráculo principal, e depois eu vou tirar algumas cartas para complementar. Veja se essa história tem a ver com você, se essa leitura é para você, tá? Mas aqui, eu sinto que nessa leitura a gente vai falar de ciclo, né? Encerramento de ciclo. Veja se essa energia tem a ver com o seu momento, se ressoa com você. Afinal de contas, é uma leitura coletiva. Mas aqui é o seguinte, pode ser que você esteja de fato encerrando um ciclo, seja num trabalho, seja num relacionamento, seja o que for. Pode ser um encerramento real, uma mudança de fase real, mas pode ser também que você esteja encerrando uma forma de pensar que você tenha. Por quê? Porque junto com essa runa eu tenho uma adaga e ela fala de uma mudança de perspectiva. Então, das duas, uma. Ou você tá partindo de você isso, você tá olhando para as coisas, tá fazendo um retrospecto, tá olhando para tudo que você já viveu, ou para um assunto em particular, tá fazendo aquele balanço, né? E tá olhando assim e tá falando, não é bem por aí, sabe aquilo de mudar o seu olhar? Ou você tá tomando essa iniciativa para mudar o seu olhar, ou coisas ao seu redor estão acontecendo que de alguma forma te levam a mudar o seu olhar. O que no final das contas é tudo a mesma coisa, porque a gente manifesta na nossa vida aquilo que a gente precisa e que a gente está ressoando. Fechou? Beleza? Então, assim, independente do que for, a questão aqui é você mudando seu olhar em relação a alguma coisa, se sentindo impulsionado ou impulsionada a nutrir alguma coisa. Essa runa aqui, ela fala muito de recomeço muitas vezes, tá? Então tem muita essa energia aqui, reiterando essa ideia de encerramento de ciclo. E você tem também uma Riddle que fala de mudança de direção. Então assim, pode ser que você tá num trabalho, por algum motivo, você tá sentindo que não é mais aquilo e tá buscando outra coisa, ou você perde o trabalho e tem que buscar outra coisa, apesar de que, honestamente, por esse jogo aqui, pela energia do jogo, eu não tô sentindo muito essa coisa de perda pesada, sabe? De, nossa, algo que acaba na sua vida e aquilo te traz um peso. Não. Para algumas pessoas pode até trazer uma ideia de nostalgia, de, que pena que acabou, pode ser também. Mas, no geral, é um encerramento positivo, que traz muito uma energia assim de você sair, de você se mostrar mais, começar a pôr a cara no sol, entendeu? Começar a se mostrar mais, começar a se lançar mais no mundo, começar a lançar suas próprias ideias. Então eu tô sentindo aqui uma energia positiva, é um jogo positivo, que fala de uma mudança de ciclo para melhor, e isso tendo muito a ver com o seu posicionamento perante a vida. Isso pode ser trabalho, pode ser relacionamento, pode ser vida social, enfim, tanto faz, tá? Encaixa na sua realidade. Se faz sentido o que eu tô falando pra você. Mas é esse momento, você sentindo esse impulso e algumas pessoas, óbvio, né? Como eu disse, é uma leitura do coletivo, uma leitura coletiva, então não vai ser igual para todo mundo. Mas para algumas pessoas, talvez já até acontecendo de fato um movimento para isso, não apenas uma ideia, tá?
Aqui tem muito disso. Esse encerramento, esse novo começo com grandes possibilidades. Vamos ver as cartas aqui. Aqui, ó. O enforcado. O enforcado é que esse baralho tem uma outra estética, mas você percebe que o quadro aqui é a mesma imagem de ponta cabeça? O enforcado é isso, é você estar de ponta cabeça, você enxergar as coisas de forma totalmente oposta. Isso às vezes causa uma confusão, porque às vezes algo que você achava que era muito ruim, você passa a ver com outros olhos e você fala, nossa, não é tão ruim assim. Eu não tinha pensado dessa forma. E vice-versa. Às vezes você estava vivendo algo que era muita a mesmice, muita repetição, mas que você achava que aquilo era bom porque era familiar. E nesse momento talvez você não queira o familiar, talvez você queira algo novo, talvez você queira algo a mais. Olha o 9 de copas aqui. Copas, as taças, sempre vai falar, é água, né? Sempre vai falar das emoções. É como se você estivesse em busca de algo com a qual você se conecte mais emocionalmente, ou que te preenche emocionalmente mais do que aquilo que você tinha. Então tem aquilo da conclusão por algo melhor. Ó, 8 de copas também é água. E você vê que ele tá indo embora, tá deixando algo para trás? Foi o que eu disse, eu não sinto nesse jogo uma energia pesada. Eu tô sentindo muito mais uma coisa assim de, missão cumprida, entendeu? Missão cumprida, de agora em diante vai ser diferente. E o que é mais interessante aqui foi a carta que você escolheu. Porque essa carta aqui, ela fala de emancipação. Então, assim, é o fim de um ciclo e o começo de um novo, onde você tá mais independente, mais responsável pelas próprias decisões. Onde você vai ter mais coragem de se mostrar, não ter mais tanto medo do que as pessoas vão dizer, medo de julgamento, medo de dar errado, medo de passar vergonha, medo de não ser aceito, enfim, seja lá o que for que te pega aí quando você quer tomar as suas próprias decisões, as suas próprias escolhas, e você sabendo, você sentindo, olha, água de novo, gente, pode ser coisa de relacionamento, tá? Pode ser. Mas não só. Mas como tem muita água, se não é relacionamento afetivo, é algo que está muito ligado às suas emoções, a como você sente as coisas. O Rei de Copas aqui, ele tem o domínio sobre as emoções, né? Lembrando que controle e domínio são coisas diferentes, a gente não controla nada, as nossas emoções, elas são espontâneas, né? Elas simplesmente vêm. Elas vêm e aí cabe a você ter o domínio para ler essas emoções, entender e se perguntar, tá, o que eu vou fazer com isso, né? Principalmente quando forem emoções ruins. Mas aqui tá falando desse domínio, de você entrando numa fase de mais maturidade emocional, onde você começa a perceber o que não vale mais a pena você lutar, você brigar, ou você carregar, entendeu? É aquilo de, isso aqui não vai para lugar nenhum, chega. Às vezes você já concluiu um ciclo. Às vezes você tá num trabalho que você já fez, já aprendeu tudo que você precisava aprender ali, entendeu? E para você ser promovido, ou ter uma posição melhor, ou um salário melhor, seja o que for, você vai ter que procurar outra coisa, entende? Só que você sai, você não sai de cabeça baixa, sabe? Não é essa energia que eu tô vendo aqui, muito pelo contrário. O que eu tô vendo aqui, ó, ouros aqui, tá vendo? Qual que é o lance desse jogo aqui? Tá na hora de uma mudança de direção. Se você não tomou esse movimento ainda e você se sente inclinado ou inclinada é hora de fazer. Não é para ter medo, não é para ter dúvida, não é para não ter autoconfiança. Muito pelo contrário. A questão aqui é justamente você confiar em si mesmo, a independência, a autonomia. Eu sou capaz de fazer escolhas melhores por mim mesmo ou por mim mesma. E só aí, entendeu? Só aí. Se você tá em dúvida sobre alguma coisa, se você tá querendo fazer uma coisa, mas não tem ainda muita certeza se é isso, se não é, ou se tá se encerrando algo na sua vida e você tá, sabe, de certa forma, é bom, tem possibilidades, tem portas abertas, tem melhores possibilidades para o futuro, mas ainda assim tem uma insegurança, esse jogo vem aqui para mostrar que você tem a faca e o queijo na mão, entendeu? A hora é agora. Então, se existe uma dúvida em tomar ou não uma decisão, fazer ou não fazer alguma coisa, se pergunte: se eu fizer isso, eu vou estar sendo autônomo de alguma coisa? Seja de outra pessoa, seja de um relacionamento, seja... Eu acho que para você ter essa certeza aqui, você tem que pensar em dependência emocional, entendeu? De qualquer natureza. Seja em relação ao membro da família, seja em um relacionamento afetivo, seja no próprio trabalho.
Tipo, eu sinto que eu já aprendi tudo aqui, que esse trabalho pra mim já deu. Só que assim, eu me sinto subutilizado. Eu sei fazer isso, é familiar, eu sei que eu sou bom nisso, mas eu queria fazer outras coisas. Então, sim, é hora de seguir, mudar de direção. Você não vai se mantendo confortável porque é confortável, sabe? Às vezes a gente precisa sair da zona de conforto, na zona de desconforto, na verdade, né? Daquilo que é familiar para explorar coisas novas e se colocar numa posição de maior autonomia. Esse jogo tem a ver com isso aqui. A mensagem desse jogo tá ligada à autonomia, à independência, a você tomar suas próprias decisões, não ficar tanto ouvindo o que os outros falam, ou olhando pro externo e pensando, fulano fez assim, ciclano fez assim, funcionou, então é desse jeito. Não, pera, calma. Em que ponto em que eu não tô sendo independente? Isso aqui tem a ver com independência. Então, se você se mantém numa direção onde você sente que aquele ciclo já se encerrou e você não sai, você não está assumindo o seu poder de fazer as suas próprias escolhas e de ser independente. Entendeu? Então é isso. Busque qual que é o caminho que o seu coração está pedindo mesmo, né? Rei de copas. Você sabe, você consegue sentir. Se você tá num lugar que aquilo não tá, que você tá se sentindo preso, ou tem uma palavra que tá querendo vir, subjugado, eu acho que não é a palavra, porque eu não tô sentindo uma energia de sofrimento nesse jogo. É mais aquela coisa assim de. Como se você até conseguisse fazer certas coisas, conquistasse certas coisas, ou até tivesse alguém, ou um relacionamento ali, enfim, mas você sente que podia ser melhor, que podia ter mais, que podia ter mais de você naquilo ali. Isso aqui fala muito de autenticidade também, tá? Não parece, mais fala, porque independência, muitas vezes, é você ser você mesmo. Você ter coragem de ser você mesma, independente do que os outros pensam, né? Então, assim, para que você consiga essa satisfação emocional, seja qual for a questão, né? E sentir que você é independente, que você é autônomo da sua própria vida, você vai precisar olhar qual que é a direção que você precisa mudar que te mantém na sombra dos outros, tá bom? Se essa leitura te ajudou de alguma forma, deixa o seu like e se inscreve para não perder outras leituras, acompanha aqui o trabalho e tal, deixa aí um comentário, sugestões de vídeos, e é isso, tá bom? Tchau! Gente, olha que bizarro. Eu acabei de abrir o jogo de runas aqui da segunda leitura, segunda opção, para quem escolheu essa daqui. E agora a gente vai ter um problema, né? Por que a gente vai ter um problema? Porque muitas runas se repetiram, só que elas vieram totalmente o oposto da primeira. Por isso que eu falei, a gente vai ter um problema, porque às vezes você pode ter escolhido as duas, né? E aí a gente vai precisar casar essas duas coisas aqui para quem se conectou com as duas cartas, tá bom? Mas eu vou fazer a leitura dessa opção aqui e depois eu volto nisso. O que essa carta aqui fala? Ela significa acreditar. Tem muito a ver com fé, com espiritualidade. E quando eu falo espiritualidade, eu não tô falando de uma religião, você tem que acreditar em Deus, porque Deus te ama, não sei o quê. Vamos ser mais pé no chão, vamos ser mais práticos, né? Espiritualidade é tudo. Você não é um ser humano que tem várias coisas ali, várias partes. O seu campo mental, emocional, energético, físico e espiritual. Não, você é um ser espiritual vivendo uma experiência humana na Terra. Beleza? Beleza. Então vamos olhar em termos de espiritualidade nesse sentido, tá? Você tem a sua essência, ok? Certo? Então tá. E o que acontece? Todas essas coisas que a gente se conecta, sejam guias espirituais, dependendo do que você acredita, as orações que você faz, as meditações, ou não, porque tem pessoas que não fazem nada disso e ainda assim estão em conexão com o universo, com a espiritualidade o tempo todo, porque assim tá? Isso é natural para nós. Tudo isso está fluindo 24 horas por dia na sua vida. Tudo é espiritual. Qualquer coisa que acontece, se você sai na rua, às vezes você escuta uma mensagem, uma palavra que alguém fala, uma conversa, um filme que você vê, uma música que você ouve, tudo isso pode mexer com você de alguma maneira e balançar a sua essência. Está vendo um trabalho espiritual naquele momento, você se conecta com aquilo e você tem uma percepção e uma absorção daquela informação de uma forma espiritual, mesmo que você não esteja percebendo. Então aqui o jogo está falando sobre isso, sinais, acontecimentos, coisas que vêm para você e que às vezes você não bota fé. Não ouvir a própria intuição, tá falando muito disso aqui.
Por quê? Porque há um encerramento de ciclo, por isso que eu falei, é a mesma energia da primeira opção. Então, assim, ouve com carinho, tá? Se você escolheu ouvir as duas, tem um porquê disso. É um encerramento de ciclo, e aqui tá falando para você parar de nutrir alguma coisa. Ela veio assim invertida, né? Parar de nutrir alguma coisa que te coloca num estado de competitividade o tempo todo, de guerra, sabe, aquela energia assim de estar o tempo inteiro em conflito. É hora de parar com isso, sabe? Às vezes a gente se coloca em situações que pra gente se manter ali, a gente precisa batalhar muito. E até aí tudo bem, porque a gente precisa ir em busca das nossas conquistas, certo? A gente precisa... nada cai do céu, então você precisa ter um esforço, faz parte. Só que tem momentos em que isso se passa. E aí a gente tá sempre naquela energia de luta, de guerra, de dificuldade, e você não tem leveza, você não tem bem-estar, você não tem fluidez, porque tudo é muito pesado. Então aqui o jogo tá falando sobre uma mudança de tirar da sua vida tudo aquilo que parece muito pesado. E para isso você vai precisar passar por um amadurecimento. E esse amadurecimento não significa que você seja uma criança mimada, não estou dizendo isso. Estou dizendo que às vezes a gente tem medo de ir para uma fase, de iniciar um novo momento na sua vida, vamos colocar assim, um novo momento, onde você sente que você vai ter que se autorresponsabilizar. Lembrando que isso aqui é um canal de autoconhecimento, então a gente vai falar desses temas chatos mesmo. Entendeu? Não é só chegar aqui e falar, nossa, amanhã você vai receber uma proposta de emprego. E, né? Será que vai mesmo? Pode parecer, mas os oráculos não dão todas as respostas não, tá? Tem muita gente por aí vendendo mentiras, mas tudo bem. Voltando aqui. Autorresponsabilidade significa que você às vezes vai precisar correr risco, sim. Às vezes você vai precisar se lançar. Às vezes você vai precisar lutar por aquilo que você quer. E às vezes a maior luta, o mais difícil é você abrir mão. Entendeu? E para isso a gente precisa de maturidade. Porque às vezes a gente não consegue. A gente encasqueta com um negócio ali que tem que ser daquele jeito, que aquilo tem que ser pra mim, ou que tem que ser isso. E aí a gente não se abre, a gente não vê coisas diferentes, né? A gente não se abre. Então aqui é mais ou menos assim, tem uma abertura de caminhos, tá? Tem algo novo para chegar na sua vida. Encaixa na sua realidade, o que mais tá pegando hoje para você, que está sentindo que tá pesado. É uma leitura coletiva, então pode ser trabalho, pode ser amor, pode ser o que for. A energia tá muito aberta aqui, então eu não vou entrar nisso. É uma mensagem pro seu momento, entendeu? Pode ser qualquer coisa. Então, se essa leitura tá ressoando com você, pensa naquela circunstância, naquela questão na sua vida que tá mais chata, que tá mais pesada, e se pergunte, né? Será que eu tô dando murro em ponta de faca? Porque aqui é como se tivesse os caminhos todos abertos, e não só isso, como se a própria espiritualidade estivesse conversando com você, ou a sua intuição tá te mostrando, olha, vai ali, vai por ali, faz isso aqui. E você não tá fazendo, porque você tá ali, né? Naquele mesmo processo, naquele mesmo jeito de pensar, naquele mesmo hábito. E assim, você tá sentindo que não vai, fica aquela coisa pesada, arrastada. Só que existe uma insistência, às vezes porque é aquilo que eu falei, às vezes é uma teimosia, a gente encasqueta, ou a gente simplesmente tem uma crença de que aquilo é daquele jeito, e às vezes a gente se limita por conta dessas crenças, entendeu? E essas crenças que eu falo, apesar de ser um jogo falando muito de fé em você mesmo, de fé que a espiritualidade tá te mostrando, começar a olhar os sinais e realmente, não, é um sinal. Às vezes a gente é muito cético, né? Então acontecem as sincronicidades, acontecem os movimentos e a gente olha e, é só coincidência. E às vezes não, tem uma coisa incrível ali pra você que se você olhar com carinho, olhar com outros olhos, você vai ver que vai te trazer uma mudança importante, né? É uma informação importante, e às vezes você não tá aberto a ouvir. Então assim, nesse jogo tá falando sobre isso, sobre quais são os sinais, ou as sensações, o nosso corpo ele mostra, né? Se você tá numa situação onde você tá batalhando muito, aquilo tá se tornando sofrido, pesado, cara, você vai perceber que você tem que fazer uma tarefa aqui, você tem que fazer um negócio ali, você tem que falar com alguém, seja o que for, e na hora que você vai fazer isso, o seu corpo vai querer rejeitar aquilo, entendeu? Que ele tá te mostrando que não tá legal.
Por outro lado, vão ter circunstâncias, vão ter situações que vai dar aquele friozinho na barriga, aquele friozinho no estômago, só que não é de medo, é de ansiedade positiva, né? De, coisas novas. Olha que a energia de 5 de ouro, sabe o que é isso? É uma energia de escassez. Essa carta, ela vem muito quando a gente tá naquilo de eu não consigo, eu não sou bom o suficiente, eu não sou capaz, ou o dinheiro é muito escasso, é muito pouco, não basta, não é o suficiente, ou eu tô com uma pessoa, tô conhecendo uma pessoa, mas cara, não tá legal, nunca é bom, sabe, você não consegue ver os pequenos movimentos que estão acontecendo ali. Ou você tá tentando conhecer pessoas novas para iniciar um relacionamento, só que você não tem esse olhar de que precisa de um tempo para amadurecer. Então, qualquer coisinha que já sai um pouco daquilo que você está esperando, nas primeiras conversas, você já, não vai dar certo. É um olhar de pouco, certo? Um olhar de pouco, um olhar de escassez, um olhar de sofrimento. Percebe que você tem um vitral aqui com moedas, né? Com moedas, abundância, prosperidade, bem-estar. E essas pessoas estão de costas e estão indo embora. Elas não enxergam as moedas, entende? E é disso que esse jogo aqui tá falando. Tudo tá acontecendo para te mostrar onde tá o seu sucesso, qual é o caminho do sucesso aí, seja o que for que você tá buscando nesse momento, é uma leitura pro momento atual, né? E você não tá ouvindo. E aqui tá mostrando, começa a prestar atenção nas sincronicidades. Cavaleiro de Copas são as emoções, né? Às vezes você tá desequilibrado ou desequilibrada emocionalmente e por isso você não vê os sinais. Você lê os sinais de acordo com um olhar distorcido por conta das suas emoções. Então tá na hora de você começar a olhar para si e equilibrar essas emoções, né? Gente, a gente tem que pensar que tudo que é excesso, tudo que é demais faz mal. De menos também. Então, se tem uma questão na sua vida que toda vez você tem um olhar de falta e aquilo te traz uma dor, um sofrimento, é aí que tá o problema. Porque não é possível que tudo tá tão ruim que não tem nada de bom naquilo, entende? Tem muita essa energia que é aquela velha história do copo meio cheio, entendeu? E eu sei que é um pé no saco. Às vezes as coisas não estão legais, a gente tá desanimado, tá frustrado. Aí chega alguém pra gente e fala assim, não, você devia agradecer, né? É que nem quando você tá num emprego ruim, você fala que seu emprego é uma porcaria, que você não aguenta mais, que você ganha mal. Aí chega a pessoa e fala, e agradece que você tem um trabalho. Não, não é assim. Não é assim, né? Eu acho que você não tem que se conformar com nada. Só que assim, de que adianta eu ficar 24 horas por dia reclamando que aquele trabalho é ruim se eu não vou fazer nada pra mudar? Entende? Essa é a energia aqui. O problema não é você não gostar, você não tá satisfeito, não tá feliz. Eu tenho que me conformar com um copo meio cheio. Não é se conformar. É você olhar e falar, o copo tá meio cheio, o que eu vou fazer pra encher ele inteiro? Entende? Qual é a atitude, qual é a decisão? E aqui tá falando muito de se abrir pro novo. Às vezes você tá lutando muito por algo que parece o supra-sumo, sabe? Parece um negócio que você bota lá no pedestal e que não te faz bem, entendeu? E a espiritualidade, a sua intuição tá lá te mostrando, olha, vai por aqui, tenta isso, você não tá ouvindo. Então, assim, o puxão de orelha desse jogo aqui, para quem se conectou, começa a dar um pouquinho mais de crédito para você, para sua intuição, para sua espiritualidade, Deus, anjos, guardiões, enfim, seja lá o que for que você acredita, entendeu? Se você não acredita em nada, confia um pouco mais no seu taco, na sua sensibilidade, de você ouvir um negócio ali e dar aquele, alguma coisa ali não me cheira bem, você ouvir isso que tá vindo, entendeu? E principalmente, pelo jogo aqui, é você se dar a oportunidade de seguir as intuições positivas. Porque às vezes chega uma coisa pra você e você fala, nossa, seria legal, né? Aí, o que acontece? Vem aquele olhar aquele olhar escasso, né? Aquela energia de escassez, aquele hábito de pensar pequeno. Onde você tá pensando pequeno? Vem aquele hábito e você fala, nossa, aquilo lá seria muito legal. Mas não é pra mim, é muito difícil. Não é pra mim, eu não consigo. Aquela pessoa você conhece a pessoa nova, ela começa a te tratar bem. Só que você tá acostumado com gente que te trata mal. Tem alguma coisa errada. Quando as molas demais, o santo desconfia. Sabe aquele negócio assim? Só para com isso. Porque tá chegando coisa nova e se você continuar com esse olhar de pouco, é pouco, não é o bastante. É muito pouco, sabe? Você continuar com esse olhar. E aí você sente isso, e aí te dá aquela frustração de você falar, nunca sou eu,
sabe? Pra mim é sempre pouco, pra mim nunca vai, e você luta, 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 luta. E quando você continua com esse olhar, você não tá vendo oportunidades que estão ao seu redor, de coisas novas pra te trazer, pra te levar pra um lugar melhor, mais alinhado com o que você quer, tá bom? Então começa a olhar onde você tá tendo esse olhar de pouco. E se você se sentiu conectado com as duas opções, que a primeira falava de você encerrar um ciclo positivo, já a segunda tá falando de encerrar um ciclo negativo, e você se conectou com as duas, cara, a questão é a mesma. A questão é a mesma. Eu mantenho o que eu falei lá no começo de autonomia, de independência, e nessa segunda leitura aqui, ela vem com essa coisa de acreditar realmente, entendeu? Não adianta nada você olhar e falar assim, olha, eu sou uma pessoa assim, nesse momento de vida eu quero isso, esse é o meu objetivo, eu quero ser independente, eu quero sair dessa dependência emocional, de alguém ir lá e me apoiar, alguém ir lá e passar a mão na minha cabeça e falar, isso, muito bem, você tá indo bem, faz isso. De alguém ir lá e apoiar os meus projetos, ou de estar com alguém, de repente pra eu sair, se eu não tô com ninguém, eu não saio. É você largar essas dependências emocionais, né, ser independente, olhar para aquilo que significa autonomia, você no comando da sua própria vida, e acreditar nos sinais, acreditar nas sincronicidades, né? Sempre atento ou atenta com os momentos e quais são os gatilhos que te coloca nessa vibração de escassez, a sentir que não tenho, a sentir que é pouco. Sentir que é pouco, pensar que é pouco, isso aqui pode ser uma trava muito grande e é uma ilusão. Você se conectou com tudo que está sendo dito aqui, isso aqui é ilusão. É como você vê, não é a realidade. Então, você precisa trabalhar isso dentro de você, para você parar de ver isso aqui e começar a ver, de fato, as oportunidades ao seu redor. O que é esse novo? Porque, de uma forma ou de outra, tanto uma leitura quanto a outra hoje, né? Pode ser alguma coisa do coletivo, até alguma coisa astrológica, mas as duas leituras estão falando de ciclo novo, coisa nova chegando, tá? E quando a gente fala coisa nova, cara, pode ser novas pessoas, novos relacionamentos, um novo trabalho, uma nova ideia, um novo objetivo, uma nova forma de lidar com as situações, te trazendo muito mais, sabe, estrutura para lidar com o que acontece. Então, assim, de uma forma ou de outra, eu vejo os dois jogos muito positivos, porém, para quem escolheu só a opção de número 2, tem um puxãozinho de orelha maior aqui no que tange a esse olhar de escassez, tá bom? Porque se você se identifica com isso, você parte desse princípio para tomar atitudes e decisões, e aí você vive uma vida como se você fosse uma pessoa escassa, entendeu? Que as coisas boas nunca são para você, que nunca vai dar certo para você, de que você não tem a mesma capacidade que o outro tem, de que pro outro dá certo para você não, de que o outro é feliz no amor, mas isso não é para você, você nunca vai ser feliz no amor, ou você nunca vai ganhar dinheiro, entende? Você precisa limpar isso aqui, tá bom? Espero que isso tenha te ajudado. Se vocês quiserem vídeos falando sobre como transmutar essas energias, além das leituras, né? Como lidar com essas energias, como fazer essa reprogramação mental, e enfim, deixa aqui nos comentários que eu trago outros vídeos à parte. Eu tô realinhando agora a direção criativa do canal, então ainda não sei ao certo todos os tipos de vídeo que eu vou trazer aqui, mas se vocês quiserem vídeos complementares às leituras, coloca nos comentários que eu trago, tá bom? Beijo, tchau!